O Via Justiça está de volta, debatendo hoje o projeto de criação da Lei Geral das Religiões no Brasil. Nossos convidados são o desembargador Lúcio Urbano, atual ouvidor-geral do Estado de Minas Gerais, e o pastor e professor Adilson Schultz, da Igreja Luterana. Pastor Adilson, nós terminamos o último bloco só falando vamos dizer, da desnecessidade de uma nova Lei Geral das Religiões, mas que abriu-se um debate importante e interessante no país, inclusive sobre a questão do ensino religioso. Quais são as dificuldades do ensino religioso? Bom, nós temos um Conselho Nacional de Ensino Religioso chamado CONER, e existe uma lei que regulamenta a questão do ensino religioso em todos os estados, são os CONER estaduais. Minas Gerais tem um, que junto com a Secretaria de Educação discute e cria os procedimentos para que o ensino religioso nas escolas cumpra o que diz a lei, não é, em âmbito nacional. Que todas as escolas, no ensino fundamental, os alunos têm o direito de ter as aulas de ensino religioso, embora, não é, facultativo a matrícula. A escola é obrigada a oferecer. Ela é obrigada a oferecer. O aluno não é obrigado a frequentar. O aluno não é obrigado a frequentar. Embora, na prática, não é, a grande maioria das escolas, os alunos não têm, digamos, não tem uma outra estrutura, não vai fazer aula de ensino religioso, vai fazer o quê enquanto isso? Então, na verdade, na prática, os meninos acabam todos, ou a grande maioria, fazendo, exceto, né, algumas situações onde os pais deliberadamente retiram o aluno de sala de aula. Isso no Brasil tem sido feito de forma ecumênica, digamos assim? Todas as igrejas têm tido acesso a esse espaço nas escolas públicas? Os CONER, esses Conselhos Nacionais de Ensino Religioso, por exemplo, aqui em Minas Gerais, com as representações de todas as igrejas e religiões, discutem inclusive material didático, né? O que falta em âmbito nacional, e Minas Gerais é um exemplo disso, é uma regulamentação estadual da lei. Um ponto em aberto. Quem pode ser professor de ensino religioso? São Paulo e Santa Catarina estão adiantados nesse quesito e já determinaram a formação de graduação necessária, às vezes pedagogia com ênfase em ensino religioso, às vezes especialização ou mestrado em ciência da religião. Aqui em Minas Gerais ainda está aberto, nós ainda estamos na luta aguardando uma regulamentação mais específica. E o que acontece de fato, quem trabalha aí nas escolas, né, pelo estado afora, é que, no geral, embora existam bons professores de ensino religioso, a inexistência de uma regulamentação gera situações esquizofrênicas, né, daquele estilo, olha, quem tem horas aqui pega o ensino religioso, ou quem tem uma história, uma cara um pouco melhor, pega as aulas de ensino religioso, né? Então acaba prejudicando e gerando reações que eu acho justas, né, ao ensino religioso nas escolas, porque acaba sendo às vezes mal feito, né? O aluno acaba não gostando da matéria justamente pela falta acaba de tendo um efeito contrário, né? Um efeito. Infelizmente. Desembargador Lúcio Urbano, essa questão do ensino religioso, o senhor acha que está bem resolvida no Brasil, ou o senhor acha que deve ser mantido nas escolas públicas da maneira como prevê a legislação hoje? Em princípio, o Brasil é feliz em ter o ensino religioso. Tinha uma importância muito grande, porque, sem dúvida nenhuma, o Brasil é, por natureza e por história, um país cristão. Importante que tenha a cadeira de religião no ensino. Acho fundamental. Isso faz parte da existência humana. Agora, a regulamentação disso não é tão simples, porque o aluno não é obrigado a frequentar a aula de religião, mas a escola tem que oferecer o curso. A qualificação dos professores, o pastor tem toda razão, só pode lecionar aquele que realmente tenha a formação específica, né? Porque aula de religião não é catecismo e nem comentário. É coisa mais profunda. Pelo menos, ela tem que ter um conteúdo teológico importante. Segundo, o problema dessa regulamentação, ele traz alguns inconvenientes de difícil solução. Por exemplo, suponhamos que numa escola pública, um aluno, em 600, fala, eu quero ter aula de islamismo. O Estado seria obrigado a contratar um professor para dar aula para este aluno.
Esse é o problema. A lei hoje obrigaria o Estado a fazer esse tipo de O contratação? aluno tem direito de escolher a religião que ele quer ter. A No liberdade nossa de crença é isso. Agora, o que precisa regulamentar é diferente. Eu Mas acho que ele deveria- não pode pedir aula de islamismo, ele não pode pedir aula de uma religião, pode? Esse é que é o problema. Não existe Pastor? uma regulamentação. No Rio, criou-se uma regulamentação, porque a competência disso é do Estado. Do Estado, no caso, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Rio, criou-se uma situação muito interessante, né, que daria uma boa discussão. Lá, sim, arregimentaram-se professores de todas as confissões religiosas, então o critério foi a confissão religiosa e não a formação lá. E lá cria-se esse tipo de situação. O aluno tem o direito. Aí o Estado tem que contratar, formar e pagar alguém do Islã para ir lá e dar uma aula dentro do semestre, que também não é uma saída boa. Não é? O que o FONAPER, que é um órgão nacional de discussão do religioso, reivindica é que se criem estruturas estaduais com cursos ou reconhecendo cursos de graduação já existentes, como os cursos de pedagogia com ênfase em ensino religioso ou de ciência da religião, e o Estado aceite a formação que a sociedade oferece. Quer dizer, não é que o Estado que tem que ir lá e formar o professor, mas reconhecendo, como todas as áreas, né? Quem vai ser advogado, as sociedades reconhecem, né, o que é feito As nas escolas faculdades. formadoras, os organismos, né? Mas é muito relevante, eu acho que no contexto do acordo da Igreja Católica com o Estado brasileiro, do Vaticano com o Estado brasileiro, acho que uma das coisas mais interessantes é que se a gente conseguisse deflagrar a necessidade e a obrigação do Estado regulamentar as leis, no caso eu digo especificamente no Estado de Minas Gerais, aí sim eu vejo como auspicioso nós teríamos um grande ganho, né? Porque aí nós reconhecemos a necessidade do ensino religioso, por exemplo, tanto quanto o ensino de física, de química para a formação do cidadão, né? Reconheceríamos que as escolas têm um papel fundamental na formação da cidadania plena e que a parte espiritual ou a parte religiosa são parte constitutiva da nossa existência social ou pessoal, tanto quanto as outras O ensino áreas. religioso, sim, a catequese de uma confissão religiosa, Não, isso na não escola cabe não. mais. Não Não cabe, cabe né? mais. Acho que hoje está regulamentado, não é possível mais nem a escola católica, nem a escola metodista fazer isso. O aluno não pode mais ser submetido ao ensino religioso exclusivista catequético. Isso não existe. Desembargador Lúcio Urbano, para a gente encerrar, concluindo então, na avaliação do senhor, o acordo perfeitamente normal, e o senhor acha necessário que venha também agora a Lei Geral das Religiões? O acordo é perfeitamente normal, ele simplesmente atualiza aquilo que já é no Brasil até histórico, desde o princípio do país. É um acordo entre nações, entre Estado brasileiro e Vaticano. A Igreja Católica tem a personalidade jurídica internacional, é o Estado como qualquer outro, e tudo isso muito bem. Fazer um estatuto das religiões é importante. Regulamentar o relacionamento igreja e Estado é muito importante. Perfeito. Do ponto de vista da Igreja Católica, está regulamentado. Desembargador Lúcio Urbano, muito obrigado pela sua presença aqui. Pastor Adilson Schultz, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça e por esse debate. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.